Meus irmãos, o que eu quero compartilhar com vocês aqui são os seguintes assuntos. É um papo que eu tive com a diretoria e os diáconos da igreja. O outro papo é sobre o trabalho que a gente pretende realizar para abrir a porta da frente da igreja, para que a gente alcance pessoas para a obra do Senhor cada vez mais. E a outra é falar sobre fechar a porta do fundo e fazer alguma coisa para que a gente não apenas evite as debandadas, mas para que a gente possa de alguma forma recuperar aqueles que a gente perdeu por algum descuido nosso, né? Porque eu acredito que nenhum crente ele desiste da igreja só porque desiste da igreja, né? Se a pessoa nasceu de novo, possivelmente ela tem um desejo, né? Ela tem um desejo de querer viver para Deus, mas a gente sabe muito bem que perseverar na comunhão não é uma coisa fácil, não é uma coisa fácil. Viver com diferente é um negócio complicado. E vou compartilhar e também a minha proposta de trabalho para o primeiro quadrimestre. Claro que o que a gente está fazendo aqui não está homologado na sessão, certo? Então a gente está compartilhando de um modo ameno para a gente não ter dificuldade, porque assim, não sei como são as assembleias aqui, mas a minha experiência de assembleia é que assim, enquanto tem gente que quer resolver o problema e ir para casa, tem gente que gosta da assembleia, né? E aí às vezes a gente faz isso e se apaixona mais pela reunião do que pelo resultado. Então a ideia é o quê? A gente tentar ter o máximo de objetividade possível nos assuntos, porque eu não sei você, né? Por exemplo, esse rapaz que morreu agora no posto de gasolina, estava cheio de vida. Então a vida acaba muito depressa. E eu respeito quem está disposto a ficar perdendo tempo, eu não quero, né? Então a gente está tentando bater um papo aqui para já ir digerindo o assunto, né? Todo mundo tem meu contato, a gente pode conversar, tentar aperfeiçoar da melhor forma possível, para chegando na assembleia a gente ter um encurtamento maior, o mais rápido possível, né? Para a gente poder resolver as coisas. E então a ata da primeira reunião que eu tive com os oficiais e diretoria da igreja, em 6 de outubro, reza o seguinte: o que eu quero fazer enquanto pastor da igreja, o que eu não gostaria que acontecesse entre nós e o que eu espero dos oficiais e da diretoria da igreja, né? Aí eu tinha falado sobre as coisas que eu gostaria de receber deles no mês de outubro mesmo, para a gente poder ir trabalhando algumas situações para os meses seguintes. Então, deixa eu só pegar deixa eu ver. Isso. E aí, os participantes: pastor Roberlan Julião, pastor José Clóvis, Carla Iris, Marinésia Minta, Joel Correia, Fábio Ribeiro, Rosângela Ribeiro, Vanilda Amaro, Deise Soares, Fátima de Jesus, Maria da Glória e Reginaldo Carneiro. O que eu quero fazer enquanto pastor da igreja? Em curto prazo, ou seja, para ontem, discipulado continuado, abrir a porta da frente. Expliquei para eles a situação e, se a gente tiver tempo, eu vou apresentar para vocês ainda hoje. Operação Centésima Ovelha, ou seja, fechar as portas dos fundos. A ideia não vai ser esse nome, mas a questão é de onde está o seu irmão? Uma coisa mais ou menos por essa área. A gente tentar criar uma cultura de fechar as portas do fundo.
né? Ou a porta dos fundos, não sei. Mas a questão é de que assim, a gente escuta muito as pessoas falando de crescimento de igreja, mas a maioria dos crescimentos de igreja que eu conheço, não sei você, é um crescimento rodoviário. Vem um monte de gente nova e sai outros, aí vem outros e saem outros, né? Ou, dependendo da igreja, aqueles que estão lá no início, eles cantam daqui, não sai daqui, ninguém me tira, você que sabe porque eu cheguei primeiro. Mas assim, é geralmente assim, né? Em vez da coisa ir crescendo, ou quem chegou depois não aguenta ficar com quem está antes, ou quem chegou depois substitui quem está antes, porque quem está antes não quer mais continuar. Geralmente a coisa é mais ou menos assim. E aí a ideia é a gente tentar fazer alguma coisa da nossa parte, porque Deus ele é poderoso para fazer o que Ele quiser, mas Ele quer trabalhar em parceria com a gente. Por isso que muita igreja não vai para frente, por isso que muita igreja vai de vento em popa. Não tem a ver com Deus, tem a ver com a pronta resposta daqueles que se dizem servos de Deus. Deus é educado, Ele respeita, né? É aquele caso, por exemplo, Ele pode abençoar o meu casamento, mas Ele não vai ser educado com a Gisélia por mim. Então tem coisa que é Deus, tem coisa que é a gente, certo? É como, por exemplo, no domingo de manhã eu estava falando sobre a gente fazer a obra de Deus, né? Com ouro, prata e pedra preciosa, ou madeira, feno e palha. Enquanto eu pregava para vocês, eu era desafiado por Deus para dizer o seguinte: você também pesquisou para falar o que você está falando? Ou você está pegando madeira, feno e palha e está lançando? Então é aquela questão de que assim, Deus ele pode me iluminar para pregar, mas Ele não vai estudar por mim. Então essa é a questão. Então o trabalho é o quê? Abrir a porta da frente, da gente fazer o todo possível para que a igreja seja cada vez mais acolhedora e menos repelente, certo? E no aspecto de fechar as portas, é de tentar fazer todo o possível para a gente evitar prejudicar a nossa própria comunhão, e para a gente poder um ajudar o outro a aumentar a comunhão, apesar da maldade do nosso coração, apesar das obras da nossa carne, né? Apesar da ação do diabo, apesar de todas essas coisas que lutam contra o avanço da igreja e que infelizmente conta com a nossa natureza humana caída, infelizmente, mas conta. Então a gente precisa, né, frear antes da curva da derrapagem. E aí eu falei o que eu quero fazer enquanto pastor da igreja em curto prazo, que seria o discipulado continuado, o trabalho, né, de recuperação, de resgate dos irmãos, e mordomia cristã, descoberta de dons, de talentos, ênfase no compromisso. É aquele caso: quais são os dons que Deus deu para você? O que você está fazendo com esses dons que Deus deu? Quais são os talentos que você tem? O que você está fazendo com esses talentos? E detalhe, qual é o seu nível de compromisso? Porque de repente você poderia fazer número 2, mas você faz metade. Você tem um potencial para 2, mas faz metade. Ou seja, você sabe que você não está comprometido o suficiente. E aí às vezes um que pode 1,5 está fazendo 3. Ou seja, vai chegar uma hora que esse cara vai quebrar porque você está fazendo metade. Então eu não sei se dá para perceber que assim, é importante a gente ficar atento nessa questão. Então eu já falei do curto prazo para médio prazo, ou seja, algo dentro de 1 ano, coisas do tipo conhecer a membresia, seja desviados, afastados ou enfermos. E no caso, por exemplo, no que se refere a desviado, a gente está pegando o caminho do camarada que chutou o pau da barraca e foi para o outro lado mesmo. Mas também pegar aquele que abandonou a igreja, mas esse cara continua assim: olha, eu não caí no mundão, só que eu não sou mais membro da igreja, não quero mais ir lá. Quer saber? Estou com trauma, não quero mais entrar em igreja nenhuma. Uma coisa mais ou menos assim. O afastado não, o afastado é aquele que está lá, né? Vai, não vai, vem, ri pra gente, dá um abraço, some de novo. Aí tem o aniversário da igreja, ele aparece, depois ele some de novo, tal. Aí tem a festa dos embaixadores, ele já está com 50 anos, mas ele lembra da embaixada, aí ele vem e tal. Então esse está mais ou menos, né? E tem a questão do enfermo. O enfermo é aquele que queria vir,
mas não pode. Os outros podem, mas não querem. O caso do enfermo é o contrário, ele quer, mas não pode. E é muito comum a gente tratar todo mundo no mesmo nível. Às vezes o enfermo, ele queria muito que a gente estivesse perto dele, e às vezes a gente está na correria, lembra? Da reunião improdutiva, do fala daqui, fala de lá, vai para lá, vai para cá, e às vezes, assim, aquelas 3 horas que a gente gastou numa discussão inútil, poderia pegar 15 minutos para atender um irmão que tem dificuldade de vir para o culto, para a gente orar com ele, cantar 2 estrofes do cantor cristão e ler um versículo da Bíblia, entende? Então, a ideia no meu caso, é conhecer a membresia, conhecer os comprometidos, né, de me relacionar com aqueles que são líderes dos departamentos. Eu estava até brincando outro dia, né, falando que praticamente assim, a igreja, né, a maioria das pessoas que trabalham na igreja são só os diáconos, né? Então eu vejo diácono em tudo quanto é canto, né? E assim, agora por exemplo, os outros líderes, né? Cadê eles? Onde eles estão? O que está acontecendo? Por que algumas coisas não estão acontecendo? E a gente começar a bater um papo. Claro que não dá para ter esse papo agora, porque embora o pastor tenha dado uma sugestão, né, para que a gente mantivesse as coisas como estão, porque os de agora eu sei quem são, os do ano que vem eu não sei, mas isso fica a critério da Assembleia, né, e eu não sei até que ponto a gente está caminhando no nível de confiança para eu sugerir e todo mundo acatar. E assim, não sei se deu para perceber que eu não sou um cara que esquenta a cabeça com essas coisas, né? Até porque assim, a igreja é de Deus, a obra é de Deus, eu estou aqui só para ajudar, né? E assim, eu não estou aqui para fazer o trabalho da igreja, e eu não estou aqui para fazer queda de braços com nenhum irmão, absolutamente nenhum irmão. O dia que não der, gente, podem ter certeza absoluta que eu vou dizer para vocês que não dá, e eu caço o meu caminho. Agora, por exemplo, em relação à questão, né, da gente ter um trabalho do tipo, quem são as pessoas comprometidas da igreja? Quem são aquelas pessoas que assim, elas estão ali, você pode contar com elas, você pode marcar com elas, você pode pedir ajuda, você pode fazer, você pode trabalhar. Quem são essas pessoas, né? Porque algumas não têm cargo, mas chegam junto. Algumas têm cargo, mas não chegam junto, certo? Eu não posso falar nada porque eu não conheço vocês direito, né? Mas agora, pela minha experiência, estou acostumado com isso. Então eu preciso sentir esse chão de fábrica aí. Conhecer os envolvidos, né? Porque tem aquele pessoal que vem uma vez ou outra, chega junto e não chega, mas às vezes esse pessoal também está querendo assim, eu não estou chegando junto porque está acontecendo do jeito que eu não quero. Tem muito disso, né? Tem aquela pessoa que quando ela não quer algo, ela vai fazer de tudo para aquilo não acontecer, né? Ela bate na porta de um, bate na porta do outro, liga para um, liga para o outro. Na hora do culto, em vez dela estar no culto, ela está fazendo algumas outras coisas, porque ela quer que o negócio aconteça, ela está desesperada por aquilo. Tem aquela outra pessoa que ela não faz isso, ela simplesmente se afasta, entende? Então assim, não, quer saber? Eu já tenho problema demais, Gilmar, eu não quero arrumar problema, eu vou ficar na minha, entende? Então, tem gente que entra na briga para fazer o que quer, e tem gente que sai do contexto porque não está fazendo o que quer. E a gente, por exemplo, né, olha para isso e verifica quem são as pessoas que querem algo e qual é, né, a sugestão que elas dão. Porque dizer o que não gosta é fácil. A pergunta é, o que a gente apresenta? Essa é a questão. Problema, acho que todos nós aqui podemos contar, né? Agora, solução, aí já é diferente. Conhecer as nossas co-irmãs, né? Por exemplo, intercâmbio com igrejas próximas, para a gente tanto aprender quanto confraternizar. Coisa legal, né? Imagina, suponhamos que de repente uns jovens, né, eles assim aparecem uma vez na vida, está na morte, está meio desanimado e tudo tal. Aí vê um trabalho de outros jovens e fala assim, caramba, aqueles jovens ali estão desse jeito e tudo. Aí a pessoa se inspira, porque acontece muito disso. A gente, quando respira outros ares, a gente se inspira em outros níveis. Agora, por exemplo, se a gente só respira o mesmo ar, a gente entende que a vida é só aquilo ali. Então é importante a gente poder ter uma noção do que outros estão fazendo, do que outros estão realizando, seja para nos constranger, porque às vezes a gente pode mais
e fica com pensamento negativo, né? Fica procurando chifre em cabeça de cavalo, e vê alguém que pode menos, mas que está enxugando o tempo, remindo o tempo e aproveitando as oportunidades. Então é uma escolha que a gente pode fazer. Então falamos do trabalho a longo prazo, né? De porta da frente, porta do fundo, mordomia cristã. Falamos de médio prazo, conhecer a membresia, os comprometidos, os envolvidos e as co-irmãs. E o trabalho de longo prazo, por exemplo, um planejamento estratégico. Quais são os pontos fortes da igreja? Quais são os pontos fracos da igreja? Como é o ambiente interno da igreja? E como é o ambiente externo da igreja? Pode parecer bobeira, mas muitas vezes algumas coisas não avançam por falta dessa noção. Porque às vezes, eu lembro de uma situação em que a igreja, ela não era acolhedora, mas as pessoas viviam dizendo que ela era acolhedora. E aí os novos chegavam e eles tentavam se aproximar, mas a igreja, assim, ela era a seguinte cultura: aqueles meninos de seus 20, 25 anos, eles eram muito entrosados, inclusive com os outros meninos da mesma idade, que podia estar na macumba, podia estar no ateísmo, podia estar no mundo, podia estar no baile, mas eram amigos de infância da igreja. E aí aqueles rapazes que chegavam, que vieram lá de fora, eles tentavam se enturmar e não conseguiam. Eu não sei se você já viu aquela pessoa que ela tenta se aproximar e está aquele círculo fechado, e ela tenta se aproximar e ela não consegue. Ela conta uma piada, ninguém ri, mas quando o cara da panela conta, todo mundo ri. E chega uma hora que a pessoa desiste, ela fala assim: pô, aqui não é lugar para mim, né? É como, por exemplo, uma pessoa com dependência química. Os amigos dela quem são? A turma do funil. É esse que é o pessoal que é amigo dela. E aí ela vem para a igreja, mas aí lembra do que eu falei? A gente fica lá, reunião daqui, reunião de lá, discussão daqui, discussão de lá, briga daqui, briga de lá, telefonema daqui, telefonema de lá, e ninguém adotou o cachaceiro. E aí o que aconteceu? O cachaceiro voltou para os amigos dele, porque ele não encontrou amigos na igreja. Estou falando de coisa que eu vi, coisa que eu vivi. Aqui eu não posso falar porque eu não sei como é. E aí as pessoas depois falam que o pessoal do bairro tem coração duro. Só que eu vi com os meus olhos que não era o bairro que tinha coração duro. Tanto que aquelas pessoas saíam da nossa igreja e elas iam para outra. E na outra fluíam, se tornavam diáconos, diaconisas, tocavam, cantavam, cresciam, entende? Então o que acontece é que assim, elas não encontravam espaço para florescer. E isso, por exemplo, é algo que, se você não fizer uma análise do seu ponto forte e do seu ponto fraco, você acha que é o que você não é, entende? É aquela questão, é muito comum o homem ele achar que está abafando às vezes, né, no trato com a mulher. E é engraçado que assim, se você já aconselhou casais, você sabe disso. Você chega para o cara e fala assim: como é que estão as coisas? Aí ele fala assim: irmã Tereza, tudo bem, pastor? Tudo tranquilo. Aí quando você pergunta para a mulher, ela já começa assim: esse daí? Aí começa. E aí o que acontece? Às vezes o homem ele tem uma ideia, sabe, superdimensionada da coisa. E nisso que ele tem essa ideia superdimensionada, ele não corresponde a coisas básicas no casamento dele. Trazendo para o nosso contexto de igreja, às vezes acontece isso. Às vezes a gente não faz o básico. Às vezes não faz o básico que Jesus mandou. E nisso que a gente não faz o básico que Jesus mandou, não vem as consequências, né, da semeadura, que é a colheita. E aí a gente fala que a outra igreja cresceu porque é oba-oba, a outra igreja não sei o que lá por causa disso, a outra igreja não sei o que. Em vez da gente pensar o seguinte: não, peraí, quais são os meus pontos fracos? E vamos tentar corrigir as coisas? E vamos tentar explorar o nosso ponto forte, né? É algo para a gente considerar. Vou pegar uma coisa que assim, eu observei aqui, e eu já falei para a igreja que não é comum eu ver em algumas outras, né? O tempo que essa igreja dedica à oração e à palavra. É um negócio que eu olho aqui, quem prega e quem visita outras igrejas sabe do que eu estou falando, né? Então, assim, é um ponto forte, né? E assim, agora observa bem,
se a gente não olhar e ver quem a gente é, no aspecto positivo e no negativo, a gente vai para a batalha achando que dá com os nossos 10 mil lutar com os 20 mil, ou de repente dá para eu ir para o mano a mano com um cara que está armado. Entende? Ou seja, a gente precisa, né, ter uma ideia de quem a gente é. Como é que é o nosso ambiente interno? A gente está pronto para... Vou pegar um exemplo simples, né? Digamos, será que a gente está pronto para receber um visitante que talvez esteja, se for um homem, de repente, que está com uma maquiagem, alguma coisa chamando a atenção? Será que a gente pode receber, cumprimentar, dar um abraço e agir naturalmente com ele? É uma análise que a gente faz. Será que a gente está pronto para isso? Porque a gente está pedindo para Deus mandar almas, mas as almas vão ser só os universitários, só os empresários, né? Só as pessoas perfumadas de banho tomado, só a família nuclear, papai, mamãe, com seus filhinhos. Será que não vai vir uma mãe solteira? Será que não vai vir um viúvo, né? Será que não vai vir uma pessoa, né, que de repente não está dentro do proforma do nosso mês da família? Então, ou seja, se a gente não tiver atento para o nosso ambiente interno e olhar para o bairro, o nosso ambiente externo, como é que vai ser, né? E também fazer um planejamento, né, para os próximos 10 anos. O que a gente pode ir começando a ajustar, né, na nossa caminhada, né? Não que a gente vai resolver tudo agora, mas vamos lá, uma coisa de cada vez, cada coisa no seu lugar. E aí eu falei, né, sobre o que eu quero fazer, falei também sobre o que eu não gostaria que acontecesse entre nós. A primeira coisa que eu tinha passado foi o quê? Desleixo com documentos da igreja. Então a gente precisa de ter todos os documentos possíveis. Quais são os documentos que a igreja precisa para funcionar? Quais são os documentos que, se de repente acontecer um acidente, um sinistro, ninguém vai poder dizer que a igreja está no erro? O que a gente precisa fazer? E isso não adianta, tem que ter zelo. Mas percebe, se a gente ficar naquela situação, tipo o cachorro que corre atrás do rabo, a gente não resolve. A gente tem que o quê? Remir o tempo. Os dias são maus, né? O mundo não gosta da igreja, né? Então assim, a gente tem que estar atento. O diabo está aí. A gente precisa ser prudente, né? Uma outra coisa que eu não gostaria que acontecesse entre nós: sabotagem e boicote. Não conheço a igreja, mas na minha experiência eu vejo muito disso. E detalhe, todo mundo perde. Até o cara que acha que ganha perde. Todo mundo perde. Então, por exemplo, se eu dificulto o trabalho do presidente em exercício, eu estou prejudicando a igreja, porque eu estou dentro do mesmo barco. Se eu estou prejudicando o trabalho das mulheres, eu estou me prejudicando, porque eu estou no mesmo barco. Se eu dificulto a vida do presidente dos diáconos, eu estou me prejudicando, porque eu estou no mesmo barco. Só que na ingenuidade, a gente muitas vezes é iludido pelo diabo e entra em algumas dificuldades que a gente assim está furando o fundo da nossa própria embarcação. É aquele caso, eu furei a parte que a Daisy está, mas é o mesmo barco, entende? Então vai chegar uma hora que assim, eu vou afundar também, né? Se eu já não estou afundando e não percebi. Então uma das coisas que eu pedi, a outra, falta de respeito entre nós. Então é muito importante a gente observar o seguinte: não custa a gente ter cuidado no trato com o outro, não custa isso, não custa a gente pelo menos se esforçar. Vou pegar uma coisa simples, né? Lá fora, no mundo, eu conheci uma frase que dizia: um homem respeita o outro. Agora, por que a maioria dos homens, eles querem tratar o outro homem como se o outro homem fosse um moleque? Aí quando um homem trata o outro como moleque, o outro quer se afirmar como um homem. Aí olha como é que a coisa fica. Entende como é que é o negócio? Então, assim, e sem falar que fica feio. Imagina de repente um membro visitando o nosso culto, e ele vem num culto administrativo. E o culto administrativo precisa ter respeito de regras parlamentares, porque senão vira uma conversa de comadre, né? Não sei se você já viu algumas sessões, né, que a mesa está presidindo, e a pessoa, em vez de falar com autorização da mesa, ela fala revelia, ou seja, é uma bagunça,
né? E aí, por exemplo, a pessoa que veio no culto, ela vai para casa dizendo o quê? Aquela gente, se eles são crentes eu não sei, mas educação eles não têm, né? E assim, se eles não melhoram de vida, eu vou aprender o que com eles? Então, são coisas que assim, eu entendo que são básicas, né? Básicas para a gente trabalhar junto. Outra coisa, né, que eu também pedi, que eu não gostaria que acontecesse entre nós: dinheiro da igreja em casa de membro. Dinheiro da igreja tem que ir para o banco, entende? Por vários motivos, por vários, desde a questão do perigo, do disse-me-disse, porque infelizmente, assim, essas coisas acontecem, né? O risco que há, porque o certo é ninguém falar nome de tesoureiro, de conselho fiscal, de nada disso, mas as pessoas falam, e às vezes falam alto, e às vezes falam em momento de culto. Então o que acontece? É importante ter muito cuidado com isso. É como às vezes as pessoas estão conversando em casa. Ah, mas eu estou falando em casa, é um assunto de família. Bem, é aquele caso, eu sei com quem meu filho conversa, eu sei com quem meu pai conversa. Eu posso confiar no meu pai, mas eu posso confiar em todos os amigos do meu pai? Eu posso confiar em todos os amigos do meu filho? Eu posso confiar em todos os parentes da namorada do meu filho? Eu posso confiar em todos os parentes, né, do marido da minha filha? Então, ou seja, existem coisas que é importante ter cuidado, né? E aí foi um pedido que eu fiz também. Outra coisa que eu pedi, que não houvesse decisão sem meu conhecimento, porque imagina, se você é o responsável por algo, se algo vai acontecer, o mínimo que deve ser feito é ser comunicado a você, certo? Então, pelo menos isso. E outra coisa, reunião sem eu saber o assunto. Aí talvez alguém diga, mas por que você falou isso? Nada disso aconteceu. Tá, mas eu já falei logo antes, para a gente ter uma conversa franca, né? E aí nisso eu fiz esse pedido. Outra coisa que eu pedi também, que não houvesse caixa 2, ou seja, existe uma tesouraria, vai todo o dinheiro para o caixa da igreja. Se esse dinheiro é da União Feminina, que geralmente, não sei aqui, mas na maioria dos lugares, a União Feminina geralmente é a organização que tem mais dinheiro na igreja. Então o que acontece? Aí, por exemplo, né? Ah, esse dinheiro é da União Feminina, tá legal, tá lá reservado. Quando for pegar, tira do caixa da igreja. Mas não tem um outro caixa, mas todo mundo um caixa só, né? Por quê? Porque a gente precisa confiar na nossa tesouraria. Entende? E detalhe, a nossa tesouraria, ela presta contas à Assembleia. Então, ou seja, qualquer dificuldade, leva o assunto para a Assembleia. Agora, o que não dá é a gente ficar, lembra do que eu falei? O boicote e a sabotagem, né? Essas coisas não são bonitas para um crente. Eu estou dizendo que é fácil? Não estou dizendo que é fácil. Só estou dizendo que assim, a gente precisa se esforçar, pelo menos se esforçar, né? E uma outra coisa que eu falei, não que esteja acontecendo, mas que eu pedi, que a gente também não tivesse gato na igreja. Então essas foram as coisas que eu pedi, né? Foram as coisas que eu comuniquei. Não foram as coisas que Joel me contou, Fábio me contou, Reginaldo me contou, Vanildo me contou, né? Que são os irmãos que mais conversam comigo. Não foi isso. Eu pedi a partir da minha experiência pregressa de lidar com várias situações, tanto de igreja quanto de associação. Pedi que essas coisas acontecessem. E aí, o que eu tinha pedido aos oficiais e à diretoria para o mês de outubro foi o quê? Né? Acompanhamento frequente, né? Dividir a membresia pela quantidade de diáconos que podem e querem trabalhar no diaconato da igreja. Então eu pedi, né, para o presidente dos diáconos pegar a quantidade de membros da igreja, dividir proporcionalmente pelos diáconos que queriam trabalhar, para estar visitando os irmãos e acompanhando os irmãos. Então, se de repente, né, algum diácono foi à sua casa, bateu um papo contigo, foi por causa disso, certo? E se não foi, ainda vai. A outra coisa que eu pedi, que houvesse uma escala, né, com plantões de diáconos visíveis aqui. Então isso eu pedi, né, para que pelo menos até o final de outubro a gente tivesse isso aqui, para a igreja saber quem são os diáconos que estão de plantão, para a gente ter pelo menos aquele dia do diácono fulano de tal, não ficar de plantão, ficar sentado ali com a sua família, junto com ela, né? E por exemplo, ter aquele de plantão, acontecer alguma coisa, ele resolve tudo tal. Para quê? Para não ficar pesado para ninguém e ficar leve para todo mundo. Foi o que eu pedi. Outra coisa,
também para a membresia não sobrecarregar os mesmos diáconos e ficar aliviando os mesmos diáconos, né, para a gente evitar esse tipo de coisa. Para a secretaria, eu pedi a relação de todos os membros, né, da igreja, da congregação, com telefone ou endereço, mesmo que ainda não tenham sido desligados. E aí, nesse caso, a secretária, ela me passou tudo em tempo recorde. Pedi à tesouraria, né, a informação de quantos membros são dizimistas, tendo como referência o semestre passado. E aí, o que eu classifiquei como dizimista é quem contribui pelo menos 3 meses no semestre, né? E aí, ela até chegou a me passar a informação também, né, o que eu tinha pedido para ela. E em relação a esse caso, é importante a gente até fazer uma análise nesse ano de pandemia, de 60, vou falar 60 porque a gente tem 2 membros que morreram, que estão no hall de membros ainda, né, porque a gente ainda não teve assembleia, né, para poder fazer esse desligamento. Então, na prática, a gente deve ter mais ou menos uns 60 membros, e desses 60 a gente tem uma frequência aproximada de 30, e desses 30 a gente tem uma contribuição de aproximadamente 15 membros. Então, eu não sei se dá para perceber que assim, essa é a nossa análise interna, essa é a nossa realidade. Ou seja, se você acha que está faltando alguma coisa, se você acha que devia ter alguma coisa, olha, levanta a mão para o céu e agradeça, porque assim, o que está acontecendo aqui, gente, é a multiplicação do azeite da viúva. E aí, pedi à vice-presidência, né, informação de quais documentos a igreja ainda precisa tirar e quais ela já tem, além das cópias de cada um deles. A tesoureira tinha os documentos, passou para a mão do vice-presidente e eu estou aguardando esses documentos da mão do vice-presidente. E aí, em relação ao que eu precisava saber dos irmãos, né, a primeira tesoureira, diaconisa Rosângela Ribeiro, falou sobre a dificuldade que a igreja encontrou para abrir uma conta bancária. Falou sobre o não falar o saldo da igreja na Assembleia por segurança, a pedido dos pastores Isaías Berice e José Antônio Raia. Falou que estará juntamente com a segunda tesoureira preparando o relatório pedido pelo pastor Roberlan. Estou lendo no passado, tá? Porque foi no dia. E os documentos que estiver de posse estará passando para o primeiro vice-presidente, que aconteceu. Também informou sobre a necessidade de estar com alguns documentos devido à falta de segurança na secretaria da igreja e falta de respeito, onde as pessoas entram quando bem querem, lembrando que já se perderam documentos importantes, tais como atas e fichas de membresia, onde o diácono Fábio Ribeiro e a primeira secretária confirmaram tais acontecimentos. Então é algo também para a gente fazer uma análise e fazer uma observação de coisas que a gente precisa mudar. O presidente fala muito sobre a verdade vos libertará, mas antes de haver a libertação, a verdade faz um constrangimento. Tua saúde não está muito boa, teu dinheiro não está muito bom, teu casamento não está muito bom, teu ministério não está muito bom. E a partir desse constrangimento, a gente vai sofrendo a libertação, porque a gente começa a mudar, percebendo que as coisas precisam melhorar. A primeira secretária tinha feito o pedido de arrumar a fechadura da secretaria e gabinete, e perguntou ao pastor Clóvis se o pastor Abel tinha deixado alguma chave com ele, onde o mesmo informou que não teve acesso a nenhuma chave da secretaria, gabinete da igreja. Me deixa rir sozinho, gente. Também informou que estará preparando o censo, a relação de membresia para entregar ao pastor e ao presidente dos diáconos. Também colocou a situação da membresia da congregação, onde estará buscando informações diretas no livro de Atos, pois apenas alguns irmãos pediram carta de transferência e outros membros de lá não foram desligados por escolha do pastor Raia, onde o mesmo estaria indo visitar esses irmãos para tentar resolver qualquer tipo de problemas, deixando assim esse assunto sobre a mesa na Assembleia, em que tal assunto foi discutido. O diácono Vanildo Amaro discordou com a informação dada pela secretária, dizendo que os membros da congregação que saíram todos já não fazem mais parte do rol de membresia da igreja. No entanto, tal assunto foi confirmado pelo diácono Fábio Ribeiro, Joel Correia e Rosângela Ribeiro, onde ambos falaram sobre a decisão do pastor Raia de estar resolvendo esta situação com cautela. O pastor Roberlan Julião falou sobre a necessidade de estar entrando em contato com o pastor Raia para maiores esclarecimentos, o que eu fiz, tá bom, irmãos? E pastor, até pedi a ele, né, que assim, eu estava conversando com alguns irmãos aqui, que tem alguns irmãos que começaram a se aproximar de mim depois, né, de fazer um levantamento sobre quem eu era com o pastor Abel, né, e aí nisso o pastor Abel falou bem de mim, graças a Deus, e a pessoa me procurou, e ela
é tranquilo, gente, ela falou comigo que conversou com ele, tá? E assim, nisso, né, depois vou dar uma ofertinha para o ministério do pastor Abel, e aí nisso, assim, eu aconselho, né, do diácono Reginaldo. Eu até fiz a mesma coisa, procurei o pastor Antônio Raio e falei assim: pastor, conhece alguém que de repente não está frequentando a igreja, que, né, bate o papo com o senhor, é próximo e tal, manda para mim também, entendeu? Faz igual o pastor Abel. Então, se souber de outro pastor aí, tá bom, pede aí para ele mandar a gente para mim. E aí nesse caso, eu entrei em contato, né, com os dois pastores e consegui contato com algumas pessoas, até por exemplo a jovem Vitória, né, eu tive o prazer de conhecê-la, né, no dia que era para ter a sessão. Fiquei muito feliz de vê-la, né, ela veio de manhã, só que a gente não teve culto, né, não teve nada, mas ela veio e assim, é alguém que a gente está acompanhando, né, mandando mensagem, conversando e assim por diante, e eu acredito, né, que Deus está fazendo a obra. O pastor José Clóvis colocou a sua dificuldade em apresentar um relatório de membresia, devido a voltar e encontrar a congregação abandonada, onde não tem uma secretaria e tem de fazer tudo sozinho, mas que estaria juntamente com a irmã Alda, sua esposa, e a secretária da igreja, providenciando e assim poder entregar ao pastor. O presidente do corpo diaconal, Joel Corrêa, e eu quero só deixar claro também, né, gente, que assim, por exemplo, aqui eu estou com a faca, o queijo, o prato na mão para agir. Lá eu ajo mediante, né, a troca de informações que o pastor Clóvis estiver comigo. Eu não vou entrar com ingerência, mesmo que eu seja o pastor da igreja, e não vou, por exemplo, chegando agora, né, ter aborrecimentos sem necessidade. Assim que ele for batendo papo comigo, a gente for conversando, o que eu tiver de visão para trabalhar com vocês aqui, eu trabalho lá, e eu posso ir para lá, separar um dia da semana, sem problema nenhum. Mas isso, né, é com a abertura dele e a gente conversando. Fora isso, né, eu vou ter total respeito pela autonomia do trabalho dele, até porque é um colega meu, é um pastor, né? O presidente do corpo diaconal, Joel Corrêa, falou que estaria se reunindo com os diáconos e diaconisas da igreja para estar passando os pedidos concernentes ao corpo diaconal, né? Como eu falei, o caso da visita, a escala dos diáconos, o quadro mostrando os diáconos de plantão e assim poderem trabalhar em conjunto com o pastor e a diretoria da igreja, até porque nós somos uma equipe, né? A gente precisa trabalhar junto. A diaconisa Deise Soares informou sobre o pedido da diaconisa Amélia Hermínia de colocar no calendário de fim de ano o aniversário da MCM, que é no final de novembro, onde as mulheres estarão fazendo algo interno. E só, como isso aqui é do passado, só para a gente fechar, tá tudo certo, tá legal, a oradora, o culto, a data, tá tudo bonitinho. E o diácono Vanildo Amaro se apresentou para o pastor, colocando-se à disposição para trabalhar para o crescimento do reino, sem quaisquer dificuldades em corrigir alguém, sem exceção. Oração final, presidente em exercício, Reginaldo Carneiro. Gente, peço desculpas a vocês, mas os outros pontos talvez a gente faça na mesma levada de hoje, né? Eu dou uma enxugada no papo com os irmãos, não vai ser o ano todo isso, né? Uma enxugada no papo com os irmãos, para passar, né, a minha visão ministerial, mas aqui para dar uma satisfação à igreja, que a gente não teve a assembleia, para os irmãos saberem, para quando chegar na assembleia de dezembro, caso nós tenhamos, que eu, né, não esteja surpreendendo vocês saibam, né, o que está no coração do pastor, o que o pastor quer realizar, para quando chegar em janeiro, a gente ainda não está travado por alguma coisa e não começar o ano no começo do ano, né? Então, aqui está a palavra do pastor. O que ficou faltando, como eu falei, né, em relação à questão, o que seria o discipulado continuado, o que seria o trabalho que eu chamei de cadê você, né, que é o cuidado com o irmão, né, onde está o nosso irmão, o calendário do primeiro quadrimestre com algumas sugestões para a gente poder trabalhar. E aí a ideia é o quê? A gente fazer isso tudo para quando chegar, né, no dia da assembleia, vocês já tenham, né, uma informação minha, não rádio tamanco, não telefone sem fio, direta do pastor, o vídeo está aqui, eu estou falando e eu vou mandar o texto para vocês, para a gente não perder nada, né? Porque, como diz o ditado, comunicação não é o que você fala, é o que o outro entende.
Então, eu posso de repente falar algo e soar como outra coisa. Com a gravação, você me mostra a gravação. Com o texto, você me mostra o texto. E a gente vai conversar em cima do que eu falei, certo? Então, infelizmente não vai dar para a gente continuar, até porque assim, a coisa vai ficar apertada aqui, mas dentro disso tudo, né, eu não sei se quem estava na reunião, alguma coisa ficou diferente do registro da ata, que aí eu pego isso e reporto para a secretária, né, que anotou a reunião. Alguma coisa que foi registrado em ata que soou diferente do que aconteceu? Tranquilo? Então beleza. E aí, com exceção, né, dos diáconos e da diretoria, porque eles estavam presentes e eles, pelo menos, né, se silenciaram diante de qualquer possível questionamento, sem ser esses irmãos, alguém tem alguma coisa para falar ou para perguntar, alguma coisa do tipo? Que aí a gente vai, ora e encerra. Ficou claro então? Tranquilo? Então tá bom, gente, vamos ficar de pé, né? E vamos orar ao Senhor.